o Senhor dá o crescimento. Aleluia. Amém? Vamos orar aqui para o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor tem colocado já no coração da tua filha a palavra, ó Deus amado, Senhor, necessária para essa noite, ó Deus amado, Senhor, para os nossos corações. Te agradecemos, ó Deus amado, Senhor Jesus, por ela, ó Deus amado, Senhor, estar juntamente conosco nessa noite, em nome do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem preparado essa noite já no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem já sentiu a presença do Senhor, na glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Já fomos visitados pelo Senhor, glória a Deus por isso. E é sempre apaixonante, é sempre reconfortante. A gente para pensar que somos tão pequenos. E mesmo assim, por misericórdia e graça, o Senhor vem, o Senhor nos visita, o Senhor se move entre nós. Isso já é motivo para nós estarmos muito felizes com o Senhor. Amém? Deixa eu abrir a palavra do Senhor comigo, do Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos meditar juntos a partir do versículo número 9. Noite de festa, noite de ceia, mesa posta, noite onde mais ceifeiros serão ordenados. Isso é motivo para a alegria da igreja também, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orarmos por este momento, né? O Senhor nos ensinou que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E nos pediu para orarmos ao dono da seara, para que o Senhor envie cada vez mais ceifeiros para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9. Quem encontrou, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente ao dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Te convido a fechar os seus olhos, deixar sua Bíblia aberta. Vamos fazer mais uma oração e pedir para que o Espírito Santo continue se movendo entre nós e tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós continuamos na sua presença santa. Nós te louvamos, Senhor, pelo novo e vivo caminho preparado por Cristo Jesus, que nos dá acesso à sua presença. Senhor, isso é muito mais do que nós merecemos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por nos visitar no momento do louvor. Obrigada, Senhor, pelo momento de dízimos e ofertas, onde a gente tem a oportunidade de cumprir a ordenança do Senhor e sermos participantes, Senhor, colaborarmos também com os nossos recursos para o crescimento do reino. Senhor, e nós continuamos nesse momento na sua presença e damos total liberdade ao teu Espírito Santo. Senhor, como nós acabamos de meditar na sua palavra, as suas ovelhas conhecem a sua voz. É para ouvir a sua voz, Senhor, que estamos aqui. Que não passe de nós nessa noite, Senhor, a sua visitação. Antes, Senhor, age com liberdade no meio da sua igreja. Eu apresento cada vida neste lugar, Pai. E clamo em nome de Jesus pela intercessão do seu Santo Espírito.
seu nome, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer, Senhor, a crescermos e prosseguirmos em conhecermos até a estatura de varão perfeito, que é o que o Senhor tem para nós. Move-se neste lugar com liberdade, Senhor. Cumpre os seus propósitos santos e que o seu nome, e somente o seu nome, seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Minha Bíblia tem um título, eu creio que na sua Bíblia também. Lá no início do Evangelho de João, capítulo 10, está escrito Jesus, o bom pastor. E aí nós meditamos juntos a partir do versículo 9, onde a palavra do Senhor diz assim: olha, eu sou a porta. Quem entrará por mim será salvo. É muito interessante quando a gente genuinamente tem um encontro com o Senhor e o quanto isso transforma as nossas vidas. Existem muitas religiões que simpatizam muito com Jesus, acham Jesus um cara muito legal, uma ideia fascinante, até o momento que o Senhor se apresenta com toda a autoridade que o Senhor deu a Ele, e somente a Ele. Todas as vezes que o Senhor Jesus vai falar de salvação, Ele vai colocar essa frase no singular. Quando o Senhor instituiu o caminho, Ele disse apontando para si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor continua nessa mesma linha de raciocínio quando Ele nos apresenta este momento: olha, eu sou a porta. Jesus não disse eu sou uma das portas. Existe uma alternativa de você se encontrar comigo e achar salvação. Não. O Senhor, Ele é categórico, afirmativo e exclusivista quando Ele declara: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará salvação. E é lindo quando a gente para pensar que as portas da misericórdia do Senhor estão abertas nessa noite. Existe salvação, existe um caminho de graça, de redenção, mas esse caminho inclui algumas coisas que começam a dificultar o relacionamento das pessoas com a ideia fascinante do Jesus que apenas apresentava uma filosofia legal. O Senhor é muito mais do que isso. O Senhor disse que Ele é a porta e quem entra por Ele é salvo. Aí Ele diz o seguinte: olha, quem entra por mim entrará e sairá. Aí sim encontrará pastagem. O Espírito Santo falou muito comigo nesse entrará e sairá. Eu tenho que ficar comportadinho aqui? Não, eu posso dar um passeio assim? Posso? Tenho muita dificuldade de ficar quietinho. Mas eu saio não funciona direito. O que é esse entrar e sair que o Senhor Jesus ensina que é necessário para que genuinamente a gente encontre salvação? Quando a gente entra por uma porta, quando a gente realmente passa por essa porta, obrigatoriamente nós mudamos de ambiente. Passar por uma porta é entrar em algum lugar, mas automaticamente, obrigatoriamente também é deixar algo para trás. Deixar o lugar onde eu estava, deixar tudo que estava naquele ambiente para trás, para aí sim adentrar nesse novo caminho. A grande questão, a coisa começa a ficar complicada quando as pessoas querem entrar por Jesus, mas não querem sair de nada, não querem abandonar nada, não querem renunciar nada. E vida com Jesus, genuinamente passar pela porta, inclui entrar e sair. Porque muitas pessoas estão no estado de contemplação da porta. Jesus é lindo. Muitas pessoas estão no estado de admiração da porta. Não, realmente é maravilhoso os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas conhecem com o seu intelecto a porta. Alguém chega para ela e fala: olha, tem a solução para a sua vida. O caminho é aquele, é por ali. Jesus é a porta. Passa por ela. Mas Ele mesmo ainda não tomou
vai tirar coisas da nossa vida, muitas coisas vão ficar para trás. Enquanto esse processo de ficar para trás não se inicia, eu estou ali contemplando a porta, admirando a porta, eu reconheci a porta, eu sei que aquele é o caminho, mas eu ainda não reconheci a Cristo, tomei a minha cruz e passei a renunciar em nome dele. E o Senhor disse isso de nós. Entrar e sair fala dessa vida de santidade que a gente passa a desejar quando genuinamente a gente entra pela porta e a gente se apaixona pelo bom pastor. Eu acho lindo quando o Senhor ele vai tratar de coisas tão profundas com pessoas tão simples. Você imagina quem eram os ouvintes de Jesus? Se a gente voltar no capítulo anterior, a gente vai ver que Jesus havia acabado de curar um cego de nascença. A multidão estava ali encantada com aquilo, se perguntando que autoridade era essa que esse homem tinha de abrir inclusive os olhos de uma pessoa que havia nascido cega, algo que era considerado para os judeus um milagre do tipo que só Deus poderia fazer. Ao mesmo tempo, os fariseus, os escribas se levantam contra Jesus, tomados por ciúmes, tomados por invejas, e criam situações para contender com o Senhor. Mas, de forma geral, o Senhor estava lidando com a multidão que é formada por pessoas muito simples. E é cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor quis assim. Quando o Senhor pede para os discípulos de João anunciarem a João, quando João pede para irem perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar outro, Jesus responde dessa forma para eles: olha, vai anunciar para João. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. A palavra do Senhor nos ensina que aprova o Senhor derramar o poder dos poderes em vasos de barro, que dificilmente uma pessoa muito grande nessa terra consegue se render à simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Mas eu vejo um cuidado muito grande do bom pastor de nos apresentar verdades celestiais grandiosas demais para serem entendidas por pessoas tão simples, traduzindo isso de uma forma que essas pessoas conseguiriam entender, Deus abençoe, que as pessoas conseguiriam entender do que o Senhor estava falando. Quando o Senhor escolhe a figura do pastor, aquele povo de Israel ele é muito habituado à figura do pastor, porque Israel é uma terra seca, Israel é uma terra de grandes vales, de muitas pedras, onde a agricultura não vai para frente. A alternativa que eles encontram então é cuidar de rebanhos, é serem pastores de ovelhas. Só que ser pastor também não é fácil naquela terra, porque por ser uma terra árida, os pastores precisam andar muito, todos os dias, todos os anos, para encontrar pastagem, para encontrar água. Então é um trabalho que exige uma dedicação extrema da pessoa. Muitas vezes ele vai passar mais tempo com as suas ovelhas do que com a sua família, porque ele vai para longe, ele não vai retornar todos os dias. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a palavra do Senhor, e por que a gente sabe que a Bíblia é inspirada pelo Senhor? Porque apesar do Senhor ter usado tantos homens para o canão chegar desta forma na nossa mão, a gente percebe o mesmo autor por trás de tudo. Abraão, Isaac e Jacó foram pastores de ovelha. Moisés foi pastor de ovelha. Davi foi pastor de ovelha. E a gente percebe o cuidado do autor de repetindo um padrão, de tal maneira que quando a gente olha para a obra, a gente sabe quem fez. A gente vê a assinatura do Senhor. Isso é tremendo. E aí o Senhor vai falar com aquelas pessoas numa linguagem que elas vão entender, e Ele vai se apresentar dizendo: olha, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Só que a gente precisa entrar nesse nível de relacionamento com o nosso Jesus. A gente precisa dessa entrega genuína. A gente precisa dessa busca sem reservas. Quando a gente começa a entrar por Jesus, o Senhor começa
agora a gente vai meditar nisso. Que verdadeiramente entrar por Jesus vai exigir que a gente renuncie a coisas, a lugares, a pessoas, a vestimentas, a tudo aquilo que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração e vai nos limpando, como o bom pastor, quando ele resgata uma ovelha e vai falar: você já não precisa mais. E nós vamos ficando tão satisfeitos no Senhor que a gente deixa de ter a necessidade de algumas coisas, porque o próprio Senhor nos satisfaz. Isso é tudo, mas isso somente para quem passa, para quem está disposto a entrar e sair por amor a Jesus. A gente vai sair do estado de contemplação e a gente vai passar a praticar, a vivermos tudo aquilo que a gente já conhece da parte do Senhor, porque o Evangelho é prática, né? Nós não somos convidados a conhecer uma teoria. Acho que eu até ministrei isso hoje uma vez que eu estive aqui, né? A gente conhece muitas teorias ao longo da nossa vida, mas teorias não mudam ninguém. A prática do Evangelho é poderosa para transformar caráter e mudar a nossa realidade. Amém? Vamos continuar. O Senhor diz então, ele vai fazer um contraponto dizendo que o ladrão, aquele que não é pastor, ele vem somente roubar, matar e destruir. Quando Jesus proferiu essa palavra, Jesus estava falando com os escribas e fariseus que tinham se levantado contra ele desde o início do seu evangelho e novamente naquele momento. E aí ele vai inserir a figura do mercenário. E ele vai falar que o mercenário é aquele que vê na ovelha uma fonte de renda. É aquele que não está ali para cuidar da ovelha, mas para usufruir da ovelha. Ele está interessado na lã, ele está interessado na carne, ele está interessado no leite. Ele quer ter lucro por estar cuidando das ovelhas. É diferente do que a gente vê nos nossos dias? Não. Ainda tem muito mercenário. Ainda tem muita gente que vê na casa do Senhor um refúgio, não para a sua alma, mas para as suas finanças. Mas Jesus ele vai se apresentar de uma forma completamente diferente. Ele fala: eu não faço isso. Pelo contrário, eu não quero ser servido pelas ovelhas. Eu quero, no primeiro momento, servi-las. Eu dou a minha vida. Aleluia. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Numa figura que também eles conseguiam entender. Por que o pastor ia ter momento que ele ia ter que estar disposto a dar a sua vida pela ovelha? Quando a gente medita na vida de Davi, a gente consegue entender isso. Antes de Davi derrubar o gigante, o Senhor preparou ele no campo, escondido, atrás das malhadas, e a gente sabe que houve um momento que ele teve que enfrentar um leão, que ele teve que enfrentar um urso. Pensa comigo, o pastor ele estava tão envolvido com as ovelhas que ele via menos a sua família. Ele passava muito tempo no campo, pensando todos os dias para onde ele levaria, contava todas as noites para ver se não estava faltando nenhuma. Quando a gente tem um bichinho, hoje eu ganhei um bichinho, para a glória de Deus. Quando a gente tem um bichinho, a gente desenvolve carinho por aquele bichinho, não é verdade? Aqui, ó, uma gateira aqui, que está cheio de gateiros, aliás, né? A gente desenvolve esse amor pelo bichinho. Isso porque a gente está ali convivendo com o marido, com o filho, com o vizinho, com a igreja. Imagina esse pastor que estava no campo. A ovelha virava a família do pastor. Os pastores davam nome para as ovelhas. Os pastores contavam à noite, se preocupavam se estava faltando alguém, se tinha ovelha doente, se todas tinham voltado para a segurança do aprisco. Quando ele via de longe, ver o perigo se aproximar do lobo, eu imagino o coração daquele pastor disparando, falando: minhas ovelhas, eu vou guardar as minhas ovelhas. E ele se preparava para a batalha e expunha a sua própria vida por amor àqueles animais, com o qual ele desenvolveu um relacionamento e que era muitas vezes tudo o que ele tinha. Jesus nos amou tanto
meu pastor, do bom pastor que entregou a vida pelas ovelhas, porque aquela cruz continua gritando todos os dias para mim e para você: eu te amo, você é importante para mim, eu tenho um propósito na sua existência. Nós não servimos ao Deus de acaso, nós servimos ao Deus de propósito. Cada um que está aqui é conhecido do Senhor, é amado do Senhor, não foi criado por um acidente, não é resultado do Big Bang, não é fruto de uma gravidez indesejada, do que for. O Senhor tem um propósito para a sua existência, o seu bom pastor te conhece e te ama. E a gente nunca pode entrar numa zona de conflito que nos tire desse lugar, que nos tire dessa posição. E precisa existir um dia na nossa vida de nós reconhecermos esse amor com tamanha fidelidade, de olharmos para o Senhor e dizermos: Senhor, o Senhor é a porta, a salvação pertence ao Senhor. E eu vou entrar, Senhor, por essa porta, e eu vou me comprometer com este caminho, em tal profundidade que, independente do que o Senhor peça para eu renunciar, eu não tenho nenhuma dificuldade em deixar para trás. Porque o Senhor me amou primeiro, porque eu confio nos seus propósitos, porque o meu coração é enganoso, como a palavra do Senhor nos ensina lá em Jeremias 17. E a palavra do Senhor ainda nos ensina que o nosso coração é o mais enganoso, o que existe de mais enganoso. Mas eu confio nos seus planos, Senhor. Eu confio nos seus propósitos, Senhor. Só que não adianta eu declarar isso para Jesus e tentar atravessar a porta carregando tudo que eu acho que eu preciso. Não. É literalmente abrir mão e falar: Senhor, eu vou para ser quem o Senhor deseja que eu seja. Aleluia. Eu vou para viver os seus sonhos, eu vou para viver o seu propósito, eu vou para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu deixo para trás, Senhor, tudo aquilo que for necessário. A gente não tem compromisso com o missionário, a gente tem compromisso com o bom pastor, com aquele que nos amou primeiro, com aquele que todos os dias nos chama, dizendo: olha, as portas continuam abertas, tem lugar para você na mesa, a mesa continua posta diante dos filhos. A gente só precisa se posicionar e passarmos pela porta para encontrar a salvação. Eu não vou passar por todo o texto, porque senão eu me alongo muito. O versículo 14 diz assim: eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Isso fala de um nível, de um relacionamento com o Senhor um pouco mais profundo do que muitas vezes a gente acha que é necessário para encontrarmos salvação. Tem até um louvor que a gente, não sei se quem canta, está por fora dos louvores, mas que está na moda aí, né? O povo cantar: quero conhecer Jesus, e o povo passa horas lá, né? Quero conhecer Jesus. Você sabe que eu conheço talvez 90% das pessoas que estão aqui, e eu sei eu que faço um tempo que não caminho com os irmãos, eu sei que todos nós temos conhecimento teológico suficiente para eu entregar o microfone para vocês e cada um me declarar quem é Jesus. Nós conhecemos Jesus, só que o Senhor espera de nós um nível de relacionamento tanto quanto mais profundo. Nós precisamos também ser conhecidos por Jesus. E ser conhecidos por Jesus, irmãos, é um nível abaixo. Se a gente estivesse dando uma palestra, a gente ia dizer que era um nível acima, né? Mas com o Senhor a matemática é sempre diferente. E o Senhor sempre vai falar quando a gente quer estreitar o nosso relacionamento com Ele e enriquecermos. O Senhor fala: desce a casa do oleiro, desce para ser conhecido pelo Senhor. Mateus 7 nos ensina que um dia o Senhor vai fazer separação entre bodes e ovelhas. E vai ser um dia de escândalo para muitos, porque muitos vão dizer: Senhor, eu te conheço. Senhor, no teu nome eu cantei na igreja. Senhor, no teu nome eu preguei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu fiz milagres. No teu nome eu fiz maravilhas. Eu te conheço, Jesus. Me dê
E isso precisa acender um alerta agora no nosso coração. Não basta conhecermos ao Senhor, é preciso que o Senhor nos conheça. Porque conhecer ao Senhor é, como eu digo, existe um nível de conhecimento que fica aqui, no nosso intelecto. A gente conhece muita coisa. Nós pertencemos a uma geração que tem acesso a muito conhecimento. Não tem nada que a gente não digite lá no abençoado no Google e que ele não responda para nós. Você pode procurar uma coisa que você nunca vai usar na sua vida. E você digita ali, você passa a ter conhecimento daquilo. Que é mais do que isso quando a gente recebe um exame médico. Qual a primeira coisa, pelo menos que a mulherada faz? Deixa eu ver o que é isso aqui. Pronto, já conheço. Já sei a respeito do que é isso. Mas que nível que é esse conhecimento? Um conhecimento estritamente superficial. E a chance da gente errar e criar um monstro muito maior do que é na nossa cabeça, porque a gente é bom em fazer isso. Eu brinco na igreja que tem muita gente dando whey para gigante, né? Fazer o gigante crescer e crescer e crescer, porque a gente vai criando coisas na nossa vida, muitas vezes por causa do pouco conhecimento que a gente tem a respeito de algo, e a gente passa a pensar muito a respeito daquele pouco conhecimento que a gente tem, e a gente vira uma máquina de produzir gigante. Só que o nosso relacionamento com Jesus não pode ser assim. Jesus não pode ser mais uma teoria que a gente conhece. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor quer o que Ele queria já com Adão, quando Ele ia todos os dias, na virada do dia, passear pelo jardim e conversar com Adão, e conhecê-lo e se fazer conhecer. Hoje, no Brasil, diferente de muitas nações, eu posso declarar para a igreja que conhecer Jesus é pouco. Para nós, conhecer Jesus é pouco. Todos nós conhecemos Jesus. O que falta é a gente estreitar esse relacionamento, passarmos pela porta, começarmos a deixar coisas do lado de fora, para que genuinamente a gente entre em Cristo e passe a ser conhecido pelo Senhor também. A gente comentava disso em casa ontem. A palavra do Senhor declara que Daniel era conhecido no céu. Todas as vezes que a gente vai fazer referência ao nosso Deus, e a gente quer deixar claro que a gente serve, a gente fala: eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus de Abraão, eu sirvo ao Deus de Isaac. A vontade do Senhor é que nós sejamos referências também. Que um dia os nossos filhos possam, no momento de desespero, talvez, dobrarem os joelhos e falar: eu clamo ao Deus da minha mãe, eu clamo ao Deus do meu pai, eu clamo ao Deus que eu conheci na abundante graça. Eu quero esse nível de relacionamento com o Senhor. Eu não quero que Jesus seja apenas algo que está na minha mente, mas que genuinamente seja uma pessoa, o Espírito Santo uma pessoa. A gente tem que ter esse relacionamento com o Senhor, de também sermos conhecidos por Deus. E a gente vai percebendo que o Senhor nos conhece, principalmente nos dias de dificuldade, nos dias de luta, nos dias de aflição, no dia que a gente está mal e não fala para ninguém. E o Deus que nos conhece, quem já viveu isso? Chega com algo pra gente. Ninguém sabia. Ninguém tem nem noção do que é. Mas aquele que vive e nos vê. E Deus do quarto secreto. Quem tem um quarto de secreto aqui? Eu não tenho um quarto de secreto, eu tenho um sofá de secreto. Mas é aquele cantinho que quando você vai pra lá, você não quer ouvir nenhuma outra voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o Senhor também conhece as suas ovelhas. O Senhor sabe quem pertence a Ele. Não é quem diz que pertence ao Senhor, mas é aquele que ama Jesus a tal ponto que já deixou coisas para trás e hoje está nesse caminho e se aprofundando no relacionamento com o Senhor, que vai para esse quarto do secreto e vive o que o Senhor Jesus declarou: olha, o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que Jesus está falando? O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê,
A palavra nos ensina que antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor conhece, Jesus conhece as suas ovelhas. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: olha, eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco no dia de festa, o Senhor está com a gente no dia de luto, o Senhor está com a gente na alegria, o Senhor está com a gente na tristeza, o Senhor está com a gente nessa vida, e o Senhor vai preparar morada para que as suas ovelhas, para que os lavados e os remidos, para aqueles que passaram pela porta, para aqueles que renunciam todos os dias, possam passar a eternidade com aquele que vive e nos vê e conhece a cada um de nós. Jesus ainda vai declarar lá no versículo 15 o seguinte, olha, 16: eu ainda tenho outras ovelhas. Jesus disse isso quando ele estava, o verbo encarnado lá em Israel, declarando para aquelas pessoas, mas ele conta para ela a respeito de nós, a respeito da Michele, da Leiva, do Du, nós que vivemos hoje. Quantos já viveram antes de nós? Jesus declarava para aquele povo: olha, vocês são minhas ovelhas, eu já tenho ovelhas aqui, mas eu ainda tenho outras ovelhas, e me convém também cuidar delas. Mas agora eu vou te chamar para a responsabilidade. Já passou pela porta? Já entrou e saiu? Talvez o Senhor tenha convidado pessoas a sair aqui nessa noite, de situações que já não convém mais. Aí essas ovelhas que conhecem ao Senhor e já são conhecidas por Ele, agora a gente não vai mais apontar o caminho. Conhece gente que aponta o caminho? Né? Igual aponta a porta. Por isso que a Bíblia fala, olha, ensina o menino que ele deve andar, andando junto com ele. Fala da palavra quando você estiver na cama, quando você estiver na mesa, quando você estiver andando no caminho, é para andar juntos. Quando a gente já está nesse caminho, aí cabe a nós também a responsabilidade, porque essa palavra ainda é viva. Ainda existem ovelhas que pertencem ao Senhor e não estão no aprisco. E cabe a nós, aqueles que já conhecem o Senhor, aqueles que já escutam a voz do seu pastor e a reconhecem, anunciarmos as boas novas do Senhor e chamarmos cada vez mais ovelhas, porque a intenção do Senhor é fazer de nós genuinamente parecidos com Ele. E quando a gente entende isso, a gente entende a nossa responsabilidade. É muito bom pertencer a Jesus. Eu já amo tanto que eu abro mão, tem coisa que dói, mas o meu amor por Jesus é maior, então eu vou abrir mão daquilo que o Senhor não tem mais para mim e vou viver a novidade de vida que o Senhor tem para mim. Só que eu entendo que essa obra não se encerra em mim, e que a vontade do Senhor é que cada um dos seus eleitos sejam alcançados, e que cada um de nós sejamos boca do Senhor sobre a terra e anunciemos às nações as boas novas daquilo do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. E para encerrarmos, eu gosto muito do versículo 18, que diz assim, quando o Senhor vai falar que Ele dá vida pelas ovelhas, o que Ele diz a respeito da sua própria vida: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Hoje pela manhã a gente meditava em Apocalipse, que é um texto que fala muito do controle de Deus. O nosso Deus é um Deus que está no trono. O nosso Deus, Ele não está na manjedoura. Você pode procurar aqui que a gente não vai encontrar um crucifixo com uma imagem de Jesus ensanguentado, porque o Senhor já não está assim. O nosso Senhor já está glorificado. O nosso Deus está no controle da história, da
se colocar na posição. Muitas vezes a gente vai ver o Senhor falando na sua palavra: levanta, levanta, dispõe-te, o Senhor falará contigo. Se põe de pé, assume sua posição, assume o seu compromisso com a porta, entra pelo Senhor, tira definitivamente da sua vida coisas que há tanto tempo o Espírito Santo tem te incomodado, de que já não te pertence mais, e anda pelo caminho. Se posiciona como seu Deus. Não tenha medo. Não tenha medo das caras feias que você vai enfrentar. Não tenha medo se alguma outra porta se fechar. Jesus é a porta. Descansa naquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra. Grande é o nosso Deus. Nós precisamos confiar no Deus que a gente serve, igreja. Chega de andar mal-encontrado, chega de viver uma vida de mornidão na presença do Senhor. Chega de contemplar a porta. É tempo de entrarmos pelo Senhor, é tempo de vivermos o que o Senhor tem para nós. Às vezes é uma coisa tão boba, tão pequena, que a gente tem permitido que Satanás tenha legalidade para jogar em rosto. Para com isso. Entra pelo Senhor. Sai do que for necessário. Viva o novo de Deus. Evangelho é prática, evangelho é novidade de vida. O Senhor tem mais para nós. Para de se contemplar com essas águas nos artérios. O Senhor quer que a gente saia andando. Abundante é a graça do Senhor, abundante é o poder. Grandes são os planos de Deus. Confia, entrega. Para de tentar fazer a força do braço. Para de tentar racionalizar. Para de tentar colocar a mão. Entrega para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Confia no teu Deus. Se renda ao teu Deus. Viva tudo que o Senhor tem para te viver. Porque o Senhor declarou o seguinte: ó, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Para de se contentar com um pouquinho. O Senhor não tem migalha para o filho. O Senhor tem mesa posta. Para aquele que finalmente entende, passa pela porta e deixa o mundanismo, o egoísmo, as vaidades, o controle de tudo. A gente não foi chamado para ter controle de tudo. A gente foi chamado para ter fé e confiar naquele que nos chamou. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos. Espero que não tenha passado muito tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos, o Senhor é o bom pastor. E nós cremos nas ovelhas que o Senhor tem deixado Cristo. E a minha oração nesse momento, Espírito Santo de Deus, é que as suas ovelhas ouçam a sua voz. Ah, Senhor, convence a cada um de nós, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos deixar, tudo aquilo que a gente precisa renunciar. Porque verdadeiramente viver com o Senhor é entrar e sair, para aí sim encontrar pastagem, encontrar o cuidado do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas te conhecermos, mas também sermos conhecidos pelo Senhor, porque são aqueles, Senhor, que têm compromisso contigo. Ah, Senhor, derrama, Senhor, o teu poder, o teu amor, derrama a unção, Senhor, sobre as nossas vidas, como um bom pastor unge as suas ovelhas. Leva-nos, Senhor, a pastos verdejantes. Leva-nos, Senhor, a confiarmos que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o bom pastor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça a sua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade. Que as palmas vão ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que delícia, né? Glória a Deus. Puxa um pouquinho mais pra cá. Cintia, não vai embora não. Porque você vai ajudar aqui o pastor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode ficar sentadinha por enquanto. Nós vamos agora ordenar 2 novos oficiais para a igreja. Pastor Antenor, presbítero Marco Neves. Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? E Deus é bom o tempo?
Louvado seja o Senhor Jesus. Praticamente os dois nasceram aqui, né? Vieram da comunidade de Palavra Viva 7, frequentavam há pouco tempo, mas foi aqui que cresceram, foi aqui que desenvolveram, né, o ministério, o chamado, e aqui tem sido bênção, né? Para as vidas, né, do que conhece, o irmão Tenor, o irmão Marquinho, agora oficiais da igreja. O irmão Tenor já era presbítero, né? Demorou, né? Mas a está atrasada, houve a pandemia, uma série de coisas, mas a Bíblia de Deus diz que Deus tem um tempo para todas as coisas. Nós cremos que esse é o tempo certo. Então eu quero ler uma palavra para vocês que Paulo escreve para Timóteo, um jovem pastor. Sintam-se honrados, né? Jovens pastores. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz assim: conjuro-te ou ordeno-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação da sua vinda e do seu reino. Verso 2: